Os anos 60 com certeza foi a melhor época para filmes de faroeste, ou Bang Bang para os mais íntimos. Tivemos clássicos como Os Três Homens em Conflito, Era Uma Vez no Oeste, O Homem que Matou o Facínora, e entre outros. E assim como tudo na vida, essa febre de filmes western acabou junto com a virada da década. É claro que depois dessa data continuaram lançando esse tipo de filme, porém sem mais daquele hype da década anterior. Nos anos 70, o que mais bombou foram os filmes policiais, trazendo esses heróis para as cidades mais próximas de seus espectadores, e com o tempo foram lançando cada vez menos filmes do gênero. Em 1903, o primeiro filme de faroeste é lançado. Na verdade, não é bem um filme, já que só tem pouco mais de 10 minutos. O Grande Roubo de Trem, dirigido por Edwin S. Porter e roteirizado por ele mesmo e Scott Marble, conta uma história sobre 4 bandidos que assaltam o trem. Não me diga. Mas que depois o operador do telégrafo consegue contatar o xerife, que com a ajuda de alguns outros homens derrota os bandidos. Faz tanto tempo que isso foi lançado que já até tá em domínio público. Nossa, e como é bom colocar o tanto de cenas que você quiser no vídeo sem ter perigo de pegar direitos autorais. Olha, acho que eu vou começar a fazer mais vídeos sobre esses filmes antigos, hein? Esse filme parece que veio direto do teatro, ou de algum outro filme do Wes Anderson. Porque, a câmera ela é posicionada a maior parte do tempo como se a gente fosse a plateia mesmo, de um teatro. E tudo é tão simétrico. O que diria adorar. Aqui também já podemos identificar 2 personagens bem recorrentes nesses filmes. Os foras da lei e o xerife. Mesmo no primeiro filme de faroeste já feito, já existiam esses indivíduos tão interessantes. Diferentes dos filmes de herói, por exemplo, nos westerns, não é tão difícil achar obras na visão do bandido, para mostrar que é uma terra sem lei, não tem um vilão fixo. E apesar de nesse western em específico não terem índios, tem muitos desses filmes que aparecem os índios. Isso porque, na época, eles viviam em conflito com a população americana. Afinal, eles estavam tomando as terras, então eles brigavam constantemente. Por isso, eles retratavam os índios nesses filmes também. Bom, já que sabemos a origem desse gênero, acho que podemos avançar um pouco mais no tempo. É 1960. Você está indo ao cinema. Dos 5 filmes que está em cartaz, 2 são de faroeste. E você provavelmente vai escolher algum desses 2. Porque afinal, quem não gosta de faroeste, não tem erro. Tem que ser bom. Isso é que a grande maioria pensava na época. Os filmes de faroeste são o equivalente ao gênero de super-herói hoje em dia. Muitos filmes com notas altíssimas dessa época são de faroeste. Então, não são só filmes famosos, mas também muito bons. Vamos ver Três Homens em Conflito, por exemplo. Inclusive, esse filme tá no top global do IMDb, na 10ª posição, com 8,8 de média. Com certeza, esse é o filme no qual define o gênero, de tão bom e importante que ele é. Eu nem sei como é que o Scorsese conseguiu preferir Birdman do que Três Homens em Conflito. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que ele não deve ter enxergado qual era o filme direito. Não é possível. O cara tá velho, né? Eu acho que ele não deve ter enxergado. E sabe aquela música de faroeste que todo mundo conhece? Então, ela é desse filme. Eu infelizmente não vou poder colocar ela aqui por motivos de direitos autorais, mas tá na descrição para quem quiser ouvir. Nesse filme nós temos 3 personagens principais que estão atrás da mesma coisa, um tesouro escondido. Os personagens têm sim nomes, mas eles ficaram gravados na minha mente como bom, mal e feio. Eu simplesmente não consigo chamar eles de outro jeito. Foi mal. E eles fazem jus aos apelidos. O bom, que é interpretado pelo incrível Clint Eastwood, é aquele bonitão descolado que todos amam assistir. Inclusive eu, que simplesmente adorei esse personagem. Ele é bem esperto e consegue enganar vários personagens durante o decorrer da história. E sua esperteza é o que faz ele vencer no final. Aliás, esse filme tem muitas traições por parte de todos os personagens, o que ressalta esse ar de terra sem lei. O longa também apresenta os clássicos duelos, que sempre aparecem nesse tipo de filme, e aqui não é diferente, sendo a batalha final um duelo entre os 3 protagonistas, que meio que não seria um duelo, tá mais pra o trielo? Não sei.
Os personagens são todos sujos, e não é porque não tinham um orçamento para maquiagem, muito pelo contrário. Isso é proposital, para mostrar que os caras são casca grossa mesmo. Esse filme é o mais puro faroeste no seu ápice. Se você ainda não assistiu, o que tá esperando? Vai assistir logo. E esse é só um de muitos outros clássicos dessa época, desse hype que teve de filmes de faroeste. Todos seguindo a mesma base. E mesmo assim, mesmo sendo muito parecidos, eles conseguiam fazer muito sucesso e também eram considerados muito bons pela crítica. Pelo menos a grande maioria deles. Bom, depois da virada da década, esse gênero foi sumindo cada vez mais das telonas. Porém, talvez nós estejamos passando por uma volta dos westerns. Todos concordam que Django Livre é um dos melhores filmes de faroeste e para alguns pode até ser um dos melhores filmes já feitos. Antes desse filme, obviamente tiveram outros filmes desse mesmo gênero que foram lançados antes, mas foi só em Django Livre que os westerns voltaram de verdade. Não está tão famoso quanto era antes, mas conseguiu conquistar seu espaço novamente. Esse filme, roteirizado e dirigido por Quentin Tarantino, é uma releitura do clássico Django de 1966, que inclusive o ator principal desse filme, Franco Nero, tem uma participação especial no filme do Taranta. Só que o filme inverte completamente a situação, mostrando a história na visão do escravo, o que não era tão comum. Com um dos melhores arcos de vingança já escritos, Django Livre acompanha um escravo liberto por um caçador de recompensas que busca resgatar sua esposa de um brutal dono de plantação no Mississippi. Assim como em todos os outros filmes do Quentin, as cenas são carregadas de violência e brutalidade, e que dependendo do momento, pode ser algo triste e desesperador, ou, por incrível que pareça, engraçado e até absurdo. O longa é totalmente imprevisível e tem uma das mortes mais satisfatórias do cinema. Sério, eu nunca comemorei tanto por um personagem ter morrido na vida. Obrigado, Scrooge, seu velho lindo, toma essa, Calvin, seu desgraçado. Essa só não é a morte mais satisfatória, porque nesse mesmo filme temos outra morte, que é a do Stephen, que apesar de parecer impossível, ele consegue ser mais desgraçado ainda que o Calvin. Nossa, e tem aquela cena ainda que o DiCaprio quebra a taça de vidro e continua atuando, mesmo com uma mão toda ferrada. Inclusive, até hoje eu não entendo como que o DiCaprio não ganhou nenhum Oscar por causa desse filme. E eu até ia falar aqui que eu acho injusto o Tarantino não ter ganhado o melhor diretor, mas daí eu fui pesquisar e eu vi que quem ganhou o melhor diretor naquele ano foi As Aventuras de Pi. E, assim, eu amo esse filme. Ele tá no meu top 3 da vida, então, tipo... Foi mal, Tarantino, dessa vez você não mereceu. Esse filme é uma incrível montanha-russa de emoções e você nunca sabe o que vai acontecer. A não ser que já tenha visto o filme, é claro. Daria pra fazer um vídeo só desse filme. Quem sabe? Vocês gostariam? Enfim, o que fez Django Livre se destacar dos demais foi justamente essa imprevisibilidade. Óbvio que não é só isso, mas o fato do filme ser de um gênero saturado e ao mesmo tempo ser imprevisível chama muita atenção e merecida. Depois desse filme, houve outras obras bem legais de faroeste. Dentre elas, eu poderia citar 2 séries da Netflix, A Balada de Buster Scruggs e Yellowstone, e tem também o Terra Selvagem, um filme que tem 2 Vingadores atuando como protagonistas. Além desse, a gente também pode citar um bem recente, que é O Assassino da Lua das Flores, um ótimo filme do Scorsese, que esse daí realmente foi um filme muito injustiçado. Ele merecia ter ganhado pelo menos um Oscar, vai. Foi um filme muito bom e, inclusive, também pode caber nessa imprevisibilidade, porque é um filme que conta uma história em outra visão, na visão dos índios, o que é algo que é bem difícil de acontecer. E além disso, ainda por cima, eles juntam o faroeste com uma narrativa meio de detetive e de tribunal e essas coisas. Uma narrativa investigativa, sabe? É uma coisa bem diferente, eu gostei bastante desse filme. Enfim, será que estamos vendo a ressurreição dos Bang Bangs? Talvez. É o que tudo indica. Espero que surjam cada vez mais filmes desse gênero fantástico. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e falou!